E aí galera, beleza? Coruja na área, com mais um review de Steven Universe, e dessa vez do segundo episódio do evento Heart of the Crystal Gems, com o título What's Your Problem?, que em português ficaria como Qual é o seu problema? Pra quem não viu outro episódio antes desse, fique sabendo que eu já fiz um review, e está muito legal, realmente vale a pena conferir. No final do último episódio, a Saphira havia voltado para o templo para poder pedir desculpas a Ruby. Só que quando ela chegou lá, a Ruby não estava mais, havia apenas um bilhete dela escrito Saphira. Agora nesse novo episódio, a Saphira pegou o bilhete e nele estava escrito: Saphira, você estava certa, eu preciso de um tempo para pensar, então eu vou correr por aí. Assinado Ruby. Depois de ler isso, obviamente a Saphira ficou muito apavorada, pois ela queria encontrar Ruby e pedir desculpa por tudo que ela tinha dito antes. E a Pérola se lembra que a Ruby havia ficado com a Ametista. Oh, Ruby, I'm so sorry. Porque a Ametista não parece se importar muito com o sumiço de Ruby, e que não faz muita diferença se ela volte ou não. No caso da Ruby nunca mais voltar, obviamente a gente iria ficar sem a Garnet. Então o Steven sugere a Saphira de que ela tente prever se no futuro a Ruby vai voltar, e tudo que ela consegue ver é a Ruby vestida de cowboy. O que não ajudou muito, mas sabemos que essa visão está correta, pois em um dos leaks, a Ruby aparecia vestida de cowboy e montada em cima de um cavalo, que na verdade era só a Ametista transformada. E se dando conta de que sem a Ruby eles também ficarão sem a Garnet, a Pérola também acaba caindo no choro. E mesmo com tudo isso, a Ametista continua não parecendo se importar com nada. I don't know. You two are incredible together. It can't be over. E até fala para as outras irem resolver os seus problemas e deixar o Steven com ela para jogar em videogame. Mas é claro que o Steven não quer jogar jogo nenhum, ele resolve sair pela cidade à procura de Ruby, e a Ametista resolve ir junto. Como no bilhete a Ruby havia informado que iria correr por aí, o Steven imaginou que ela teria dito isso de forma literal, e que ela simplesmente iria correr em linha reta. E entre a cidade e o oceano, eles acabaram imaginando que a Ruby iria preferir entrar no oceano. Isso foi um pouco de maldade, mas também eles erraram feio, pois ela não estava lá. Imagino que para chegar a essa conclusão, o Steven se baseou em um fato de um outro episódio, em que a Ruby estava no fundo de uma piscina. E já que ela não estava no oceano, então eles resolveram procurar pela cidade, e passaram por vários locais conhecidos, como o parque de diversões do Sr. Smiley, o food truck do PG, a casa da Vidália, e até espalharam cartazes de procurado de cima de um brinquedo que havia sido mostrado no episódio Steven Muito Sério, e chegaram até a usar o telescópio do Ronaldo. E foi nesse momento que flagramos algo muito interessante. Bem, talvez nem tanto, é só o Cebola saindo de uma moita, mas de toda forma um pouco suspeito. E depois de tanto ficar procurando pela Ruby, eles acabaram ficando com fome e resolveram ir ao Pizza Peixe Cozido. E quando eles disseram que estavam com fome, era muita fome mesmo, pois pediram a pizza com todos os recheios. A Ametista fica fazendo algumas perguntas para o Steven, como se ele não está bravo apesar do fato da Rose não ter quebrado ninguém, ela ainda assim mentiu para todos. E o Steven disse que não está com raiva, no momento ele está muito mais preocupado com a Garnet. Nisso, a Ametista muda de tom e parece estar muito mais brava, pois se foi a Rose que causou tudo aquilo, a culpa e as consequências não deveriam ter caído sobre mais ninguém, pois não era problema deles. O Steven fica sem entender o que está acontecendo, e de fato a Ametista está surtando. Ela disse que estava bem e que só queria saber como o Steven se sente a respeito de tudo isso. E foi aí que deu para entender o título do episódio, que é What's Your Problem? Qual é o seu problema? No caso, o problema da Ametista. A Jane entra no restaurante dizendo que havia recebido uma boa gorjeta do Sr. Universo, e por causa disso poderia comprar as botas que ela tanto queria, e que ainda há pouco estava em uma montanha consolando uma amiga, que deveria estar chorando, pois ela estava muito vermelha. Dude, Kiki, I just got the biggest tip from Mr. Universe and I'm totally gonna buy those boots now. Nessa hora, o Steven e a Ametista se deram conta de que a Jane estava falando da Ruby. Comforting some little friend. She must have been crying because she was like really red. Ruby! A Ametista sai correndo para procurar pela Ruby, mas o Steven acaba interrompendo ela, falando que antes da Ruby tem alguém que precisa de mais ajuda, no caso ela. Os dois saem em uma perseguição e acabam caindo na praia, e lá foi revelado o motivo da Ametista estar tão estranha, pois ela não quer viver presa ao passado. O que a Rose fez não deveria ter influência sobre a vida dela, nem mesmo para Garnet, Steven, Pérola ou ninguém. Does that make you
Amethyst? O Steven percebe que a Ametista estava fazendo aquilo tudo para deixar ele animado e não se preocupar muito com as coisas do passado, por isso que ela convidou ele para jogar videogame e brincar no parque. E finalmente eles entram em um acordo e começam a procurar pela Ruby, e no finzinho do episódio ela é mostrada, estava em cima de uma montanha junto com Greg. E bem galera, esse foi o episódio, acabou assim mesmo, sem nenhuma grande revelação, ou diamante aparecendo, mas eu acho que não se pode classificar como episódio filler, ele tá mais para um episódio de construção, pois algumas coisas precisavam ser resolvidas. Mas se você não gostou muito desse episódio, não fique desanimado, pois até sexta-feira teremos a grande invasão das diamantes, que será o último episódio da 5ª temporada, e como sabemos, os últimos episódios de temporadas são sempre incríveis. Deixe seu like se você gostou, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de curiosidades, reviews e teorias. Isso é tudo pessoal, valeu, tchau e até a próxima!